Quando um acidente de trabalho acontece, é natural pensar que o problema começou ali, mas na verdade, a empresa tem uma série de obrigações para evitar que aquilo acontecesse. Mas Ivan, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu como empregado, preciso mesmo conhecer essas obrigações? Com certeza. Porque se a empresa deixou de cumprir qualquer uma delas, isso pode ter sido a causa pelo seu acidente. E nesse caso, você pode responsabilizar seu empregador e buscar indenizações por danos que você sofreu. E já indo direto ao conteúdo, a primeira obrigação da empresa é cumprir e fazer cumprir as leis e normas regulamentadoras. Essas NRs são como manuais de segurança que visam proteger o trabalhador de todos os riscos possíveis. Por exemplo, a NR6 exige que a empresa forneça os equipamentos de proteção individual adequados para cada função, mas não basta só entregar os EPIs. A empresa também precisa garantir que todos os funcionários saibam como usar esses equipamentos corretamente. Abrindo um parênteses aqui sobre esses EPIs, é importante que a gente saiba que EPI não evita acidentes. O que eles podem fazer é minimizar as consequências de um acidente. Outra coisa é que o EPI não elimina, controla ou mesmo reduz o risco. Ele apenas controla a exposição àquele risco. Outra coisa é que a empresa sempre tem que treinar o funcionário para utilizar aquele EPI. Não é só entregar e pronto. Agora fecha esse parênteses sobre os EPIs. Além da NR6, tem também a NR9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Lá, ela obriga a empresa a identificar os riscos presentes no ambiente de trabalho, avaliar sua gravidade e implementar as medidas necessárias para controlá-los. Se a empresa não estiver cumprindo com essas NRs, ela está colocando os funcionários em risco. Isso pode ser considerado uma falha grave de segurança. E como você pode imaginar, isso abre uma brecha para responsabilizar a empresa caso ocorra um acidente. Aqui tem um detalhe importante também. A obrigação da empresa não se limita em ela cumprir a lei e as normas regulamentadoras. Ela também tem que fazer cumprir. Ela tem que garantir que os funcionários estejam seguindo isso direitinho. Os gerentes, setor pessoal, todo mundo. É por isso que quando você se machuca porque outro funcionário descumpriu a norma de segurança, você pode responsabilizar a empresa. Agora falando sobre os riscos no ambiente de trabalho. Como eu adiantei, a empresa tem que cumprir as normas regulamentadoras. Dentre elas, NR9, que fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Hoje em dia, na NR1, também temos a questão de gerenciamento dos riscos. Isso é muito importante, porque a empresa tem a obrigação de tentar evitar qualquer tipo de risco de acidente ou doença. E se ela não conseguir eliminar esses riscos, ela precisa identificar cada um deles no ambiente de trabalho. Depois de identificar, a empresa tem que avaliar e classificar esses riscos para, então, implementar medidas de prevenção. Mas o trabalho não acaba aí. Além de implementar as medidas, ela precisa garantir que elas sejam realmente eficazes para evitar acidentes. Ou seja, existe todo um processo que a empresa deve seguir para proteger os funcionários de acidentes e doenças. E cada etapa é crucial para a sua segurança no trabalho. Outra obrigação importante é que a empresa informe a todos os funcionários dos riscos no trabalho, das medidas de prevenção que ela utilizou e também dos resultados de avaliações que fizeram no ambiente de trabalho. Ou seja, se você se acidenta porque nem sabia dos riscos envolvidos no seu trabalho, está errado. O acidente é culpa da empresa. Por exemplo, se você trabalha em um ambiente com máquinas pesadas ou produtos químicos, a empresa deve explicar claramente quais são os perigos e como evitá-los. Além disso, ela deve compartilhar os resultados das avaliações de riscos ambientais, mostrando aos trabalhadores quais medidas foram implementadas para minimizar esses riscos. Essa comunicação é essencial, porque quando o trabalhador sabe o que pode acontecer e quais cuidados tomar, ele tem mais chances de evitar acidentes. E se essa empresa não cumpre essa obrigação, isso pode ser visto como uma negligência grave, que coloca a vida dos funcionários em perigo. Outra obrigação importante da empresa é elaborar ordens de serviços que tratem de segurança e saúde no trabalho. Essas ordens de serviço são instruções claras e detalhadas que explicam as responsabilidades de cada trabalhador em relação à segurança, além dos procedimentos que precisam ser seguidos para evitar acidentes. As ordens de serviço devem ser entregues a todos os funcionários e precisam ser adaptadas às funções específicas que cada um desempenha. Ou seja, se você trabalha com máquinas pesadas, por exemplo, deve receber uma ordem de serviço explicando quais cuidados deve ter ao operar os equipamentos e como prevenir acidentes. A empresa tem a obrigação de garantir que todos os trabalhadores compreendam essas ordens de serviço e que elas sejam atualizadas sempre que necessário. Se essas orientações não forem claras ou se a empresa não fornecer essas ordens, ela estará falhando em sua obrigação de proteger os funcionários. Sempre que você for contratado ou mudar de função, a empresa precisa te orientar sobre os riscos existentes naquela função, os meios utilizados para prevenir e controlar esses riscos. Ela precisa te explicar qual o procedimento a ser seguido em caso de emergência. O procedimento
procedimento em caso de você exercer o seu direito de recusa. Isso mesmo, gente. Tem que ter um procedimento específico para você exercer o direito de recusa. Para quem não sabe, o funcionário tem o direito de se recusar a trabalhar quando verificar ali que as condições de trabalho não são seguras e a empresa não pode fazer nada contra você. Gente, isso tudo que eu falei até agora são obrigações que a empresa deve seguir antes de um acidente acontecer. São medidas para justamente evitar acidentes. Agora eu vou entrar nas obrigações após a ocorrência de um acidente. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ivan, sou advogado aqui no MDN Advocacia e aqui no canal a gente publica vídeos toda segunda, quarta e sexta. São vídeos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, se inscreve para ficar sempre atualizado. Agora, continuando aqui. Quando ocorre um acidente de trabalho, a empresa tem a obrigação de agir imediatamente para garantir a segurança e o bem-estar do trabalhador. E isso começa com a emissão da CAT, a comunicação de acidente de trabalho. A empresa precisa emitir a CAT até o primeiro dia útil após o acidente. E isso é fundamental para você conseguir seus direitos no futuro. Mas não para por aí. A empresa também deve garantir que o trabalhador receba o atendimento médico adequado, além de afastá-lo das atividades, caso a sua condição exija. Isso inclui todos os cuidados necessários para que o trabalhador se recupere. Quando um acidente de trabalho acontece, a empresa não pode simplesmente tratar o ocorrido como um evento isolado. Ela tem a obrigação de realizar uma análise detalhada de como e por que o acidente aconteceu. Esse processo começa com a identificação de todos os fatores de risco envolvidos, considerando o ambiente de trabalho, os materiais e até a organização das atividades que o trabalhador estava desempenhando no momento. A empresa deve investigar cada detalhe para entender o que contribuiu para o acidente. Isso inclui não só identificar os fatores de risco, como também revisar as medidas de prevenção que já estavam implementadas. Se essas medidas não foram suficientes para evitar o acidente, elas precisam ser reavaliadas e aprimoradas. Todo esse processo deve ser documentado e usado como base para melhorar o programa de gerenciamento de riscos da empresa, garantindo que os mesmos erros não se repitam. Se a empresa falha em fazer essa análise ou não adota medidas corretivas, ela pode ser responsabilizada por negligência, especialmente se outros acidentes semelhantes voltarem a ocorrer. Agora, depois de entender o que causou o acidente, a empresa não pode simplesmente deixar isso de lado. Ela tem que agir. A empresa tem a obrigação de implementar medidas reais de prevenção para evitar que o mesmo acidente aconteça de novo ou que outros riscos se concretizem. Essas medidas podem ser várias, desde reforçar a segurança de máquinas perigosas, melhorar a sinalização de áreas de risco, até mudar a forma como o trabalho é organizado, como novos procedimentos e treinamentos para os funcionários. Mas aqui vai o ponto muito importante. Essas medidas não podem ser só de fachada, do tipo, fiz porque a lei manda. Elas precisam ser colocadas em prática de verdade e monitoradas constantemente para garantir que estão funcionando. A empresa tem que acompanhar de perto e, se perceber que algo não está dando certo, ajustar as estratégias imediatamente. Se a empresa ignora isso e não faz nada ou faz de conta, está colocando todo mundo em risco de novo. E se um novo acidente acontecer, as consequências podem ser ainda piores, tanto para os trabalhadores quanto para a própria empresa. Agora presta bem atenção aqui. Saber essas obrigações é muito importante, porque quando você descobre que a empresa descumpriu alguma delas, você pode usar isso contra ela. Além disso, isso significa que você pode ter direito a vários tipos diferentes de indenização, de acordo com o que esse acidente causou na sua vida. Inclusive, a seguir eu recomendo que você confira esse vídeo aqui, em que mostra as indenizações que você pode receber. Eu também vou deixar aqui desse lado uma playlist com mais de 70 vídeos sobre acidentes de trabalho. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo conteúdo.